E aí, como vocês estão? Tudo bem? Segunda-feira estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão e a importância de você colocar o foco nos seus micros pequenos resultados. E hoje nós teremos alguns amigos para estar aqui com a gente para importância incrível na vida de qualquer um. Então deixa eu já convidar aqui a Aparecida para estar com a gente. Conseguindo, conseguindo. Nalvinha, seja bem-vinda. Aparecida, você consegue me ouvir? Consegue me ouvir bem? Como está aí? Boa noite, Nalvinha. Não estou conseguindo, não estou conseguindo visualizar aqui. Consigo perfeito, mas você, a tela dividiu aqui, mas eu não estou conseguindo ver a sua imagem. Ah, provavelmente a sua câmera deve estar invertida, algo assim. Lourdes Queiroz, seja bem-vinda, Lourdes. Pessoal, hoje o nosso tema, a gente vai aprofundar hoje na importância, no poder da gratidão, não só no poder da gratidão, mas na importância, mentalmente, na importância de o quanto você precisa de colocar o foco nos micros resultados. E durante a nossa live a gente vai trazer todos os pontos de o porquê que isso é tão importante. Seja bem-vinda, Aparecida. Como é que você Boa noite, está? tudo bem e você? Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Legal, legal ter você aqui. Tá chovendo muito aí? Você tá em Belo Horizonte, né? Estou em Belo Horizonte, mas aqui está fechado, mas até agora não choveu não. Mas eu acredito que não demora não. Legal. É porque, pessoal, a Isabel ela estaria com a gente aqui também, mas ela está em Minas também, na cidade que ela está, tá chovendo muito, a energia foi embora e ela estava no trabalho, chegou do trabalho, o telefone dela está praticamente desligado. Então, provavelmente, ela não vai conseguir estar aqui com a gente hoje para trazer um pouco mais sobre esse tema. Lani, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui. E hoje nós vamos trazer sobre o poder da gratidão. Qual a importância disso mentalmente para a sua vida, para você alcançar melhores resultados na sua vida e o porquê muitas pessoas não estão conseguindo ter resultado. Então a gente vai trazer vários pontos de o que pode estar te segurando e te impedindo de ter os melhores resultados na sua vida. Tem muitas pessoas que são pequenos pontos, pequenos detalhes que estão segurando essas pessoas, porque elas estão colocando foco no local errado. Esther, seja bem-vindo. Algumas pessoas têm potenciais extraordinários, mas por estar usando essa ferramenta tão poderosa, ou com perguntas, ou com palavras de forma errada, estão vivendo uma vida inteira totalmente travada. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Aparecida, pode ficar à vontade, o que você tem para trazer para a gente sobre esse tema, o que você gostaria, qual a sua introdução que você gostaria de estar falando aqui hoje sobre o ponto da gratidão, o que você poderia nos dizer? A gratidão, ela é muito importante, né, na nossa vida, porque a gratidão, ela muda tudo. Então, uma pessoa feliz, ela é grata. Ela sabe demonstrar gratidão, ela é generosa. Então, ela vibra numa frequência elevada, né? E quando você está numa frequência positiva, você transborda na vida das pessoas. E isso é que é importante. A pessoa que é grata, ela consegue transbordar na vida da pessoa, da outra pessoa. Ela faz diferença na vida do próximo. Isso é muito Legal. importante.
E você Aparecida, só consegue... Ah, hoje eu oi? estava. A gente vai ir trazendo um diálogo aqui, você fala um pouco, eu falo um pouco, mas eu quero trazer esse ponto, porque hoje eu estava estudando um pouquinho, e ao invés da gente começar aprofundando no poder da gratidão, hoje eu estava lendo a Bíblia e eu estava vendo algumas passagens ao contrário da gratidão, ao contrário de você agradecer. E provavelmente todas as pessoas que estão aqui com a gente, seja bem-vinda Inês, seja bem-vinda Tianice, Maria, Alessandra, sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão aqui. E hoje eu estava vendo algumas passagens sobre ali a travessia dos hebreus ali pelo deserto. E naquela travessia ali do pessoal dos hebreus pelo deserto, aquela travessia era para durar apenas 3 dias. Aquela travessia que os hebreus iriam sair ali de ser escravo para ir para a terra que Deus tinha prometido para eles há muito tempo. Então, para todos nós, todos que estão aqui, Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para mim. E às vezes, muitas das vezes, eu mesmo, com as minhas atitudes e com as minhas palavras, eu posso dificultar essa promessa e fazer com que essa promessa demore muito mais tempo. E lá nesse texto que eu estava vendo ali em Hebreus, a partir do 11 ali fala muito dessa história, diz que Deus queria levar esse povo mais rápido para a terra prometida. Mas que por aquele povo começar a reclamar, aquele povo começava a reclamar, o que nós vamos beber? O que nós vamos comer? E aquele povo reclamava, na mente deles, eles não estavam reclamando de Deus, eles estavam reclamando de Moisés. E até que chegou um ponto que Moisés virou para eles, espera aí, vocês não estão reclamando para mim, vocês estão murmurando, a palavra lá foi murmurar, vocês estão murmurando para Deus. Então, quando você está reclamando de alguma coisa, quando você está reclamando que o pneu do seu carro furou, quando você está reclamando que você não chegou a tempo no trabalho, que você perdeu o trabalho, que você perdeu alguém que você gostava muito, você não está reclamando ou para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. Mas ali a Bíblia, Moisés deixou bem claro que as pessoas que estavam reclamando, elas estavam reclamando para Deus. E a Bíblia deixa bem clara que por aquelas pessoas murmurar e reclamar, eles precisaram de ficar ali por 40 anos. Deus deu um castigo para aquelas pessoas, que aquelas pessoas, elas não receberiam a promessa de Deus. Então, isso deixa claro para nós que a fórmula para a gente não receber as promessas de Deus é, ao invés de, como você estava falando, ao invés de sermos gratos pelas pequenas coisas. Às vezes, quando acontecem grandes coisas na nossa vida, eu não sei se com você é assim também, Aparecida, mas quando acontecem grandes coisas na nossa vida, é muito fácil agradecer. Mas quando a gente precisa de ficar pesquisando elas, selecionando como uma agulha no palheiro, aquilo acaba sendo muito difícil. Exatamente. Exatamente. Mas pode concluir aí, pode continuar. Você falou dos hebreus aí, né? Conforme você falou dos hebreus, eles acabou, né, perdendo a promessa, não entraram na terra prometida, morreram todos no deserto. Estão mostrando, né? A gente, igual eu falo, o universo, ele conspira a nosso favor. A Bíblia fala que Deus é energia dinâmica. Então, tudo é energia. Se você vibrar na energia positiva, as coisas vão dar certo para você. Agora, se você é aquela pessoa que só reclama, né, que só vibra no negativo, um exemplo, se uma pessoa tem muito medo de tudo, ela é a pessoa que é mais assaltada, ela é a pessoa que às vezes, né, se ela tem medo de cachorro, o cachorro vai logo nela, porque ela está vibrando a frequência negativa, né? Então, o contrário também é verdade. Se a gente vibrar numa frequência positiva, o universo também vai conspirar ao nosso favor, as coisas vão dar certo, né? Você vai ficar menos ansioso. Tudo aquilo você coloca o foco, em tudo que você coloca o foco, aquilo cresce.
Se você coloca o Verdade. foco na dívida, a dívida vai crescer. Se você coloca o foco na dor, você vai sentir mais dor ainda. Se você coloca o foco e coloca a sua atenção na reclamação, tem um outro texto bíblico que eu gosto muito dele, que diz que tudo aquilo, está lá em Mateus 13:12, tudo aquilo que você tem, pois tudo aquilo que você tem, mais você terá. Ou seja, tudo aquilo, o que que você tem? Talvez essa seja uma bela reflexão para todos que estão aqui fazer com a gente. O que que você tem? Você tem mais agradecido ou reclamado? O que que você tem mais? Você tem mais medo ou coragem? Que às vezes quando a gente olha esse texto, tudo aquilo que eu tenho, mais eu terei. Todas as pessoas levam esse raciocínio simplesmente para dinheiro. Ah, só quem tem dinheiro que tem, porque a Bíblia diz que quem tem mais terá. Mas não está falando de dinheiro essa passagem bíblica. Mas pelo contrário, ela está falando que tudo aquilo que você tem e que você é grato por aquilo, mais você terá. Que tem uma passagem lá no Tessalonicenses também, que diz assim, seja grato a Deus, seja grato em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo Em dai tudo, graça. até as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, nós precisamos de ser gratos. Hoje eu falo isso e falo com muita convicção. Hoje de manhã mesmo, eu estava atendendo uma cliente e falando exatamente sobre isso. Contando ali, ela questionando, porque ela estava num momento muito difícil e que ela queria desistir de tudo, que ela não aguentava mais, que ela estava numa situação que ela não aguentava mais. E naquele momento foi uma oportunidade para mim contar a minha história. Que foi os piores momentos da minha vida que hoje são responsáveis pelos melhores momentos da minha vida. Então aquela passagem lá de Tessalonicenses 5:18 é real de todas as formas. Dai graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Dai graças em todas as coisas, em todas as ocasiões da sua vida. Porque se você murmura, mais motivo você terá de murmurar. E é interessante que o murmurar, eu não sei se você observa isso também, tanto a Aparecida e tanto as pessoas que estão aqui com a gente, aquelas pessoas que murmuram, que reclamam, que questionam, parece que elas são azaradas. E parece ser um vício na vida delas. Porque elas começam a reclamar de tudo. Tudo é motivo para elas reclamar. Parece que elas tropeçam mais, parece que as coisas dela quebram mais vezes, parece que elas têm mais dificuldade financeira, parece que elas têm mais dificuldade em casa, parece que têm mais dificuldade nos relacionamentos, mais dificuldade com os filhos. Mas não é que parece isso. É porque essas pessoas acabam atraindo essas coisas para si próprio. Aquilo que você tem, mais você terá. Aquilo que você não tem, até o pouquinho vai ser tirado de você. Então nós precisamos de direcionar, como você disse muito bem. Direcionar a nossa atenção para aquilo que realmente nós queremos. Não o que não queremos. Que é uma das dificuldades da maioria das pessoas. Várias pessoas que estão aqui nessa live, se perguntar para elas, o que você quer para esse ano de 2022? Ah, eu não quero continuar gordo. Ah, eu não quero viver nessa confusão que eu estou na minha família. Ah, eu não quero. E você afirma a pergunta, mas o que você quer? A pessoa fica perdida. Na maioria das vezes as pessoas não sabem o que elas não querem. Elas sabem claramente o que elas não querem, mas poucos elas estão sabendo o que elas querem. Porque o foco delas está sempre no negativo. Sempre no reclamar, sempre no murmurar. Verdade. Aí, né, só vê dificuldade, né, nas coisas. E quando passa só a ver dificuldade, né, não tem oportunidade de crescer. Não tem oportunidade de ver nada de bom na frente. E eu passei a pensar mais positivo, tudo, né? Eu já reclamei muito, tudo, mas assim, já passei depois de um desafio grande que eu passei na minha vida, né? Na minha família aqui de saúde, tudo. Então,
Depois que aconteceu o acidente, o problema, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Reclamar não vai adiantar, olhar para trás também não vai. Então eu comecei, olha, daqui para frente, o que eu posso fazer para que esse limão, né, torne uma limonada? Hoje você Aí eu trabalha comecei com, hoje você trabalha com terapia, né? isso. Até antes do acidente do meu esposo, eu mexia com comércio. Depois que ele acidentou, os médicos falaram que ele não ia andar mais, porque ele caiu, ele é professor de educação física. Em 2014, ele tomando antidepressivo para dormir, porque ele trabalhava à noite e não dormia, caiu de uma escada, estirou a medula. Aí ficou internado, os médicos falaram que não iria andar mais, mandou ir para casa com tetraplegia completa. Aí eu ainda questionei com os médicos, falei, mas não pode, como é que eu vou fazer? Eu não tenho a maca, não tenho o jeito que está aqui, como é que eu vou fazer com ele em casa? Ele falou assim, a gente não pode ficar com ele aqui, senão ele vai pegar uma infecção hospitalar, não tem mais nada que fazer. Aí eu respirei fundo e falei assim, agora. Aí, como eu acredito, né, creio muito em Deus, sigo ele, tudo, eu pedi orientação, eu falei assim, bom, agora eu tenho que ver daqui para frente o que eu posso fazer. E comecei, e eu não aceitei como ele não andar como uma coisa definitiva. Falei, Deus é que sabe tudo. Aí eu fui estudar. Tem 6 anos que eu estudo direto. Contar, olhar aqui, já fiz mais de 30 cursos. Então eu estudo direto, muito na área da saúde, tudo. Hoje eu sou terapeuta integrativa. Então, meu marido voltou a andar, para quem, né, ele é aposentado com tetraplegia completa. Ele voltou a andar, não é perfeito, mas está andando. Não usa mais sonda, não usa fralda. Outro dia eu estava conversando com um médico, amigo meu da física quântica, e falou, seu marido está de fralda, né? Eu falei, não, está normal. Ele falou assim, porque esse cara nasceu de novo, pela lesão dele. Ele teve uma lesão entre a C3 e a C5, né, na cervical. Então é muito complicado. Ele estirou a medula. Então, depois que... Aí eu comecei, eu vi que tudo é possível, você não pode se entregar. E assim, agir rápido. Olhar para frente e agir rápido. Então, eu sou muito grata, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado, pela sabedoria, né? Por me fazer enxergar, olhar para frente e não desistir. E hoje eu trabalho nessa área e justamente, né, eu mexo com pessoas com parkinsonismo, pessoas acamadas, com dificuldade de andar. Então, assim, qualquer vitória que eu vejo ali, né, qualquer desenvolvimento que a pessoa começa a ter ali, mexer um pouquinho, para mim já é uma gratidão enorme. Eu fico muito satisfeita de ver, porque pelo que aconteceu com meu esposo e dele tá bem hoje, né? Hoje ele anda, hoje mesmo ele foi no oculista sozinho, entendeu? Já sai sozinho, resolve as coisas tudo. Então, para quem foi diagnosticado por 3 médicos que não ia andar mais, então é a vitória. Então, assim, a gente tem que agradecer mesmo e nunca se entregar. E às vezes vem os desafios para te provar, né, para fazer você ficar mais forte. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas você nunca deve se sentir, coitada de mim, acabou agora, o que é que eu vou fazer? Não. Você tem que olhar ali, está vindo um desafio. Como é que você vai fazer para vencer esse desafio, né? Ter estratégia. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós. Verdade, Aparecida. Na vida das pessoas que estão aqui com a gente, certamente na vida de várias pessoas estão passando por dificuldades, por alguma turbulência, porque a nossa vida é entre altos e baixos, e momentos bons, momentos difíceis, e a todo momento nós temos o direito de fazer escolha. Tudo que acontece na nossa vida, nós temos 2 opções. Ou reclamar por aquilo que aconteceu, que você tinha essa possibilidade de ficar em casa só chorando, reclamando, agora não tem jeito mais, agora nada dá certo. Ou você tinha a segunda possibilidade, procurar em o que eu posso aprender com isso. E hoje você só tem a formação que você tem. Hoje você só ajuda tantas pessoas como você ajuda, porque você optou por essa segunda opção.
Então, Exatamente. tudo que acontece na nossa vida, ó, Bel Moreira, Afonso perguntou aí por Bel Moreira e ela apareceu aí. Se você conseguir aí entrar, Bel, você me fala aí, já vou mandar o convite. Se você vê que a sua internet estiver bem aí e você conseguir entrar, seja bem-vinda. Muita chuva. Aí, sua câmera está virada. Isso! E aí, Isabel? E aí, Isabel, como é que está a chuva aí? Aqui, nossa senhora, a tromba d'água, cai uma tromba d'água. Eu fiquei presa na escola, fiquei presa no trabalho, eu ia vir para casa mais cedo, sair de casa. Mas Afonso entrou aqui agora e estava perguntando aqui por você. Seja bem-vindo, meu nobre Afonso. E aí ele foi perguntando e acabou entrando. Gratidão por ter vocês, né? A gente não deixa de fazer. Vou compartilhar aqui com os meus contatos. Legal. Muito bom. Então, o que a gente estava falando, tudo o que acontece na nossa vida, em tudo nós devemos dar graça. Às vezes, quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida, quando nós estamos em situação difícil, é difícil você ter um olhar diferente. É difícil você ter um olhar de que, o que de bom eu posso tirar dessas coisas. Tem até uma passagem também bíblica, que Jesus estava andando e de repente Jesus viu um cachorro morto. E certamente aquele cachorro estava fedendo muito e as pessoas, os discípulos de Jesus disseram assim: Jesus, não passa por aí não, olha um cachorro morto ali fedendo. E aí Jesus olhou, fitou os olhos naquele cachorro e Jesus disse: não, ele está morto, ele está podre. Mas olha como os dentes daquele cachorro são bonitos. Tudo que acontece na nossa vida, nós podemos tirar o pior ou extrair o melhor de cada coisa. Tudo, tudo, tudo. Isso aí é realidade. Se eu for perguntar na vida da Aparecida, é realidade. Se eu for perguntar na vida da Isabel, é realidade. Mas muitas das vezes, quando nós estamos na situação difícil, endividado, eu já passei por uma dívida de 50 vezes mais do que eu ganhava por mês, com problema na saúde emocional, depressão, angústia, querer desistir de tudo. Passei por isso. Então, quando a gente está nesse momento, às vezes é um pouco difícil da gente colocar o foco no que realmente vai nos tirar daquele local. Mas a única forma de você sair daquele local é de acordo onde você está direcionando a sua visão, os seus pensamentos e o que você quer alcançar. Então, de acordo com o que você direciona, de acordo com o que você coloca o foco, se você colocar o foco na murmuração, como a passagem bíblica lá que eu li para vocês, a cada vez você vai terá mais motivos para reclamar. E quanto mais você foca no agradecimento, mais motivos você terá para agradecer. O que você pode falar para a gente aí, Isabel, sobre a gratidão? O que você tem aí para contribuir aí com os nossos amigos que estão nos ouvindo aí? Uma coisa que eu aprendi muito nesse processo, né, de maturidade, é que a gente precisa valorizar as pequenas coisas. Né? Um filho saudável dentro de casa, que é obediente, valoriza a educação que ele recebe, não te respeita, é uma forma de estar grato com a vida, estar bem. Né? Eu falo que hoje eu sou grata a Isabel de antes de ensinar a ser como eu sou hoje. Eu agradeço a todos os erros que eu cometi de errado, porque graças a esses erros é que eu sou hoje uma master. Se não fosse isso, eu não sei. Só um momento, Isabel. Só um momento. Pessoal, escreve aí pra gente, como é que está aí o áudio da Isabel? Está bem? Está falhando um pouco? Aqui pra mim tá falhando um pouquinho. Tá cortando a voz dela. Deixa eu ver. Cortando um pouco. Aí
O pessoal que está ouvindo aí, escreve aí pra gente também sobre Melhorou? como está. Pode ser que seja a internet. Pode ser que seja a internet Melhorou? também, mas tá. Melhorou. Agora eu é que não tô ouvindo vocês. Tá bom. Peraí. Mas eu tô ouvindo agora. Agora eu tô ouvindo. Beleza. Então, melhorou, pessoal? Melhorou. Melhorou. Estava falhando. O que eu falo muito é que graças aos meus erros, né, do passado, é que eu hoje tenho a mentalidade que eu tenho. Eu aprendi com esses erros, eu consegui ressignificá-los e hoje eu entendi que eu preciso ser grata a esses erros, porque se não fosse por eles eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não estaria me desenvolvendo da maneira que eu estou me desenvolvendo hoje. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante na nossa vida é a gente ser grato a tudo que nos favorece ao aprendizado. Independente se são coisas que a gente esperava ou coisas que a gente não esperava, né? E hoje, por exemplo, eu sou grata por ter conseguido entrar aqui, né? Porque eu já tinha até falado que se vocês fizessem a live, que não ia dar para eu entrar, mas a chuva foi passando, eu consegui dar uma carga no telefone, e aí você aprende a ser grato por isso, uma pequena coisa. Mas a gratidão de estar aqui com vocês, podendo compartilhar com vocês tudo isso, é importante, né? A gente poder valorizar essas pequenas coisas. Legal. Pessoal, vocês que aí que não conhecem a Isabel, não conhecem a Aparecida, para vocês seguirem ela, é só vocês clicarem aí em cima. A Isabel fala muito de emagrecimento, ela tem um projeto de eliminar peso, ela teve resultados incríveis e estão ajudando também outras pessoas. Então, se vocês quiserem seguir ela, é só vocês clicar aqui em cima, onde tem a minha fotinha aí, clica aí, vai ter os nomes delas para seguir. Se vocês quiserem também me seguir, vocês que não são seguidores do nosso perfil, todos os dias nós colocamos conteúdo de desenvolvimento pessoal. O nosso objetivo é ajudar pessoas a conhecer mais sobre a mente, a destravar a mente, para poder viver a melhor versão, para alcançar os seus melhores resultados. Eu percebo que uma das dificuldades das pessoas, as pessoas que não estão alcançando bons resultados na vida, é que elas não têm o hábito, vocês que estão anotando, anote isso. As pessoas, elas não têm o hábito, então você precisa de ter o hábito de comemorar os micros resultados do seu dia e os micros resultados da sua semana. Nós temos um projeto, tanto a Isabel quanto a Aparecida, que é a Mentoria 5 e 12, onde todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos juntos às 5 e 12 da manhã para traçar planos, para traçar metas, para ir em busca da nossa melhor versão. E um dos desafios da segunda-feira é todas as segunda-feiras nós comemorarmos juntos os micros resultados da semana. E isso acaba sendo muito difícil a gente memorizar e lembrar esses micros resultados. Então, ou seja, para a gente que faz todos os dias, a gente já percebe que é difícil. Se eu perguntasse para você que está nos assistindo aqui agora, quais foram os seus micros resultados dessa semana? Escreva aí, anota aí abaixo, qual foram os seus micros resultados dessa semana? Muitas pessoas podem pensar assim, não tive micro resultado. Todos vocês que estão aqui com a gente assistindo, todos, sem tirar nenhum, todos vocês tiveram micros resultados essa semana. Só que aqueles que não estão treinando a mente para isso, treinando a mente para ser grato, treinando a mente para agradecer por todas as coisas, a cada vez mais, eu estou falando agora como reprogramador mental, a cada vez mais a nossa mente vai ficando bloqueada para as pequenas coisas, para os pequenos resultados. E isso é bíblico. Se você não é digno do pouco, você não será colocado sobre o muito, que vem lá na parábola dos talentos, que está lá em Marcos 25, alguma coisa, 25, 18, que é uma parábola muito profunda, que Deus dá para cada um de nós talentos e habilidades. Mas se eu não uso, Ele vai tirar de
mim e dá para alguém, dá para Isabel que está usando, dá para Aparecida que está usando, dá para você que está usando. Vocês estão usando os dons que Deus tem dado para vocês? Vocês estão gratos pelos dons que Deus está dando para vocês? Vocês têm colocado foco nas pequenas coisas, nos pequenos milagres que acontecem na sua vida todos os dias? Ou você, na sua vida, você tem mais motivo para murmurar do que para agradecer? Uma coisa que eu falo, Johnny, com os meus coaches sempre é isso. A pessoa, quando foca no problema, né, e ela reclama, ela murmura, ela vai ter sempre mais daquele problema, né? Então, já chama reclamação, porque você está clamando 2 vezes por aquilo, né? Então, uma coisa que eu oriento muito quando eu estou num processo de coaching é que a pessoa comece a focar nos resultados positivos. É muito fácil você lembrar dos negativos, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela tem a facilidade de querer fazer você se resguardar do que foi ruim. Então, ele fica mais visível na lembrança. Fala assim, ó, aquilo ali eu não quero que você repete, não. Então, ele fica, né, ele te destaca, ó, isso é ruim, então isso é ruim. E aí, no dia, você lembra mais das coisas ruins que aconteceram do que das coisas boas. E é um exercício que a gente tem que aprender a fazer no final do dia, reviver o seu dia, ressignificando as coisas. Tudo bem, aconteceu algo ruim, mas o que eu aprendi com esse algo ruim? O que eu posso trazer de bom para a minha vida por esse algo ruim que aconteceu? Né? Então, aprender a ressignificar, aprender a ver aquela lembrança pelo lado bom, pelo lado positivo. Não é você falar que não vai ficar com a vibração baixa, não vai ficar para baixo, não vai ficar triste nunca, né? Mas é saber que você está no poder e no controle das suas emoções. Então, você tem condições de deixar aquilo te baquear, ou simplesmente sacudir a poeira e partir para outra, né? Eu acho que tem muito disso. E ambientes de trabalho, geralmente onde tem muitas pessoas, o ambiente ele fica pesado justamente quando as pessoas murmuram demais, quando as pessoas reclamam demais. Seja você a diferença nesse ambiente, comece a ver as coisas positivas, as coisas boas, e isso é contagiante, tá, gente? Se você começa a chegar sorrindo no seu ambiente de trabalho, ninguém precisa saber como você realmente está por dentro. Mas você pode trazer um sorriso para aquele ambiente, no outro dia você vai ver mais pessoas sorrindo naquele ambiente. É contagiante, né? A alegria, a gratidão é algo contagiante. E a gente precisa exercitar mais esse lado nosso, porque faz falta, faz muita falta. Isabel, você trouxe aí um ponto bem interessante. Eu acredito que nós lá no grupo nós não lemos esse livro ainda, mas vai ser o próximo dessa próxima semana que a gente vai estar lendo, que é um livro lá da Amy Cuddy. Às vezes eu já tive várias pessoas que eu chego para elas e falo assim, não, você precisa de sorrir mais. As pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho motivo para sorrir. Você não sabe como a minha vida está, você não sabe a situação que eu estou. E o interessante é que falando mentalmente agora nesse momento, de acordo com a expressão do seu rosto, você manda uma mensagem para o seu cérebro. De acordo com a expressão do seu corpo, você manda uma mensagem para o seu cérebro. Não só para o seu cérebro, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando uma pessoa olha para você, só dela olhar, o subconsciente dela já faz uma leitura e fala assim, não, essa pessoa é confiável, ela não é confiável, ela é segura, ela é desanimada, ela é para baixo, eu posso subir em cima dela, eu posso fazer dela escrava, eu posso pisar nela que ela não vai fazer nada, simplesmente porque da postura do corpo, simplesmente porque da expressão facial, mesmo antes da pessoa falar nada. Porque segundo aí pesquisa sobre as comunicações, sobre a comunicação, na comunicação o que você fala, a mente absorve 7%. A tonalidade que você fala, 35% ou 37%. E a sua expressão corporal é 55%. Então as pessoas estão olhando mais para a sua expressão
E de acordo com a expressão que você fala, então você pensa assim, tem até uma frase do Silvio Santos que diz assim, algumas pessoas diziam que ele é feliz porque ele tem muito dinheiro. Ele sorri porque ele tem muito dinheiro. E ele diz, não, eu tenho muito dinheiro porque eu sorri muito antes. Ou seja, para você ser feliz, primeiro você precisa de começar a expressar na sua face. Expressar no seu corpo primeiro. Através da sua expressão corporal, através da sua expressão facial, o seu cérebro vai derramar no seu corpo o hormônio. Ou o hormônio da tristeza, ou o hormônio da felicidade, que é de acordo com as expressões, os músculos que você está movimentando, vai trazer isso para você. É a mesma coisa de abrir uma torneira na sua casa. Se você abrir a torneira do banheiro, vai sair água lá no banheiro. Se você abrir a torneira lá do seu filtro, vai sair água filtrada. Vai sair água da rua, vai sair água filtrada. E assim o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai derramar as emoções, os sentimentos, de acordo com o que nós estamos vendo, ouvindo, tocando, o paladar, o cheiro. Ou seja, às vezes só de a gente cheirar alguma coisa, sentir um cheiro gostoso, o nosso cérebro já manda uma mensagem lá para o estômago e o estômago começa a movimentar, a torcer. Primeiro precisa de acontecer alguma coisa, uma expressão ou um tato, um ouvir, para depois o seu cérebro te entregar aquilo que você precisa. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que nós precisamos de entender. Os nossos comportamentos vai gerar uma ação que vai gerar uma reação do nosso próprio corpo. Uma coisa interessante, Johnny, você falou isso, é fazer o teste, né? Você pode testar você. Um dia você acorda falando assim, nossa, hoje o dia vai ser ótimo, e levanta da cama desanimado. Tipo assim, você fala que o dia vai ser ótimo, mas levanta da cama com aquela expressão de desânimo, de vontade de ficar na cama. Você vai ver que o que você falou não vai fazer sentido. O seu corpo vai agir de acordo com o que você agiu, né? E no outro dia você faz o contrário. Você fala assim, nossa, hoje o dia vai ser difícil. E levanta altivo, põe a postura para cima, animado, espreguiça, abre a sua janela, arruma a sua cama e vai. Você vai ver como que o dia vai fluir muito melhor, né? É uma coisa fácil das pessoas testarem isso e ver como que a influência das suas ações age na sua mente, né? Da mesma forma que a gente sabe que nossa mente ela é poderosa. Se você fala assim, nossa, hoje eu queria ficar só na cama, você vai ter tudo na sua vida naquele dia para te fazer ir para a cama. Até uma doença inesperada, uma dor de cabeça, sei lá, um cansaço, vai acontecer que vai te levar para a cama. Porque o corpo ele não quer te contrariar. Ele quer fazer aquilo que ele acha que você realmente quer, né? Então, assim, eu aprendi muito com isso, porque eu precisei muito sair da minha zona de conforto. Eu era o tipo da pessoa que eu gostava do mínimo esforço possível, eu era uma pessoa sedentária. Então, quanto menos esforço eu fazia, eu me sentia melhor, porque eu queria ficar no meu conforto e eu precisei sair dessa zona de conforto. Então, eu precisei aprender a agir de uma forma que o meu corpo quisesse fazer aquilo que antes eu não queria fazer, né? E até isso a gente tem que ser grato por aprender. Na altura do campeonato, eu com 41 anos, eu aprendi o que eu deveria ter feito a minha vida inteira. E eu não tinha feito. Então, a gente nunca é tarde, viu, gente, para aprender. Seja grato por isso, porque nunca é tarde para aprender. Verdade. E uma coisa que eu aprendi também é que para você conseguir ser grato, demonstrar gratidão, você precisa ter uma autoimagem de si mesmo. Como assim? Se a gente for olhar em Gênesis 1:26, lá fala que Deus criou, Deus falou, façamos o homem, né, ele Jesus, a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é o Criador de tudo, né? E
quando temos uma imagem positiva sobre a pessoa que somos, isso nos ajuda a vibrar numa frequência positiva de gratidão. E muitas pessoas hoje não demonstram gratidão porque tem uma visão distorcida sobre a sua imagem, né? Só acha que é um fracasso, que não consegue isso, não consegue aquilo. Então, eu queria até deixar, né, essa mensagem aqui para cada um que está ouvindo, para prestar atenção na sua vida e ver que você é imagem e semelhança de Deus. Ele criou a gente, né? O único ser criado à imagem e semelhança dele foi o ser humano. Então, nós temos tudo para seguir ele e vibrar numa condição, né, positiva. Ter uma autoestima elevada, porque isso aí, se a gente trabalhar isso na nossa mente, ninguém pode tirar isso de nós, só nós mesmos. Né? Verdade. Então, sentido. A tendência do negativo na nossa vida, ele sempre é mais forte. Além de que o nosso cérebro, a nossa mente, a todo momento, ela está aqui para nos proteger e nos fazer economizar energia. Então, toda vez que nós decidirmos ser gratos, estarmos nadando contra a correnteza, porque é muito mais fácil reclamar. Só que quem reclama, menos resultados terá. Quem reclama vai ter uma vida mais difícil, é até contradizente. Porque é mais fácil reclamar, mas quem reclama tem uma vida mais difícil. Tem uma vida mais infeliz, tem uma vida de mais doença, sente mais dor. Não porque essas pessoas, por elas sentir dor que elas estão reclamando. Eu tenho como prova a minha esposa. A minha esposa, ela não reclama de forma nenhuma. E talvez por isso que ela superou uma doença que, para os médicos e para todas as pessoas, era impossível de superar. Mas por ela ter a mente totalmente voltada, aprendeu a dirigir a mente totalmente voltada para o positivo, a cada vez, mesmo ela sentindo, não sentindo bem, cada dia ela foi atraindo se sentir melhor. Então, por a nossa mente, a todo momento, ela querer nos parar, querer nos proteger. Agora, por exemplo, essa semana eu estou, hoje, dia 12, eu estou há 10 dias do maior desafio da minha vida. Há 10 dias do maior desafio da minha vida. E a minha vida... Boa noite, Roseli. A minha vida é como se eu estou passando por uma experiência que eu nunca passei antes. Eu estou praticamente há 12 dias com uma virose e que não sara de forma nenhuma. É como se a minha mente estivesse dizendo, Johnny, isso que você está pensando em fazer daqui 10 dias é doideira. Não faz isso não. Não continua pensando nisso não. Desde o início, vocês, a Isabel e a Aparecida, eu sempre dizia que toda vez que eu pensava nesse desafio que eu vou fazer dia 22, agora de dezembro, dava dor na minha coluna, eu ficava com medo, eu ficava inseguro. Já veio várias emoções na minha vida por um desafio que eu lancei para mim. E como eu disse desde o início, só tem uma forma de eu não fazer esse desafio, só se eu não estiver em pé. Porque se eu estiver em pé, eu vou fazer esse desafio. E tá chegando, tem só 10 dias. Mas desde o dia 1º que eu entrei em uma virose e que eu já dei até dor de ouvido, que eu nunca tinha dado antes, já deu dor de ouvido, eu ficar uma noite inteira, quase uma noite inteira sem dormir, dor de garganta, dá um bolo na garganta, que parecia que tinha um buraco na garganta. Então, ou seja, a todo momento a nossa mente quer nos frear e nos impedir de alcançar melhores resultados. Mas quando você parte para cima e faz aquilo que precisa ser feito, a sua mente entende, não, esse não tem como parar ele mais. Então vamos dar força para ele alcançar os resultados dele. Todos os dias da minha vida eu estou treinando a minha mente para isso. Todos os dias eu estou treinando para me lidar com a vergonha, todos os dias eu estou treinando para me lidar com a gratidão, todos os dias eu estou treinando para me lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças. E o desafio, para quem não sabe qual é o desafio, no dia 22 eu vou passar uma noite inteira andando. Eu vou estar andando na BR durante uma noite inteira. Então algumas pessoas falam que isso é doideira. Eu não sei o que vocês pensam. Coloca aí nos comentários aí
o que vocês pensam, se vocês acham que é tranquilo, que é seguro, que eu devo ir, que eu não devo ir, se carro vai pisar em mim, se eu vou dormir aí à noite, carro vai pisar em mim nessa BR, ou se vai ter assalto, se vai ter qualquer coisa. Fala aí o que vocês acham disso. É um desafio que eu determinei para mim, desde o início do ano, que eu tinha vontade de fazer esse desafio, mas eu nunca tive coragem. Eu acredito que vocês também têm muitas coisas que vocês têm vontade de fazer, mas não têm coragem. E às vezes, e aí, Dena Mello, Dena, eu vou estar saindo de Bocaiúva e indo em direção lá à sua terrinha lá. Dena, eu acho que está em São Paulo agora, mas ela é de Montes Claros. Eu não sei quantos quilômetros que eu vou conseguir andar. Vai ser 12 horas andando que eu vou estar passando. E nessas 12 horas eu vou... Oi? Na frequência que você está aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E é isso aí. Às vezes teve dia de eu ficar pensando, de eu ficar quase o dia inteiro. Desculpa, cheguei agora. Se você tem vontade e coragem, vai em fé. Muito bem, ó. Teve dias de eu ficar quase o dia inteiro pensando, nossa, vem aqui para São Paulo, São José dos Campos, pegar um desafio. Aí vai precisar mais de uma noite, né? Aí tem que ser uma semana, né, gente? Teve dia de eu ficar preocupado e pensando, mas à noite, no escuro, na madrugada não vai ter carros passando, então vou ter que passar aquelas serras onde pode ter bicho, onde morreu muita gente. Então veio todo tipo, eu achei interessante essa experiência, eu até comecei a suar de falar dessa experiência. Olha que interessante isso, né? Que coisa impressionante é a nossa mente. Eu passei por várias emoções, só de pensar. Tem que ver o ganha-ganha desse desafio. Tem que ver o ganha-ganha. Exatamente, Afonso, tem que ver. Cada um de nós precisamos de entender o que é os nossos limites e qual a barreira que nós devemos quebrar. Porque tem muitas pessoas, todos os dias, hoje mesmo eu atendi uma cliente minha, que ela disse para mim, olha o que ela disse para mim, não, pedir perdão não, isso eu não faço não. As pessoas que já estudaram sobre perdão, nem sei se ela está aqui, mas se ela tiver, tudo bem, eu mostrei para ela a importância disso, certamente vários de vocês sabem a importância de pedir perdão. E talvez você guardar mágoa, você guardar ódio, talvez, segundo a medicina germânica, é a ferramenta mais poderosa para atrair doença para o seu corpo, quando você não consegue desapegar. E o perdão você não entrega não porque alguém merece. Então ela não entregava porque a pessoa que era para ela entregar o perdão, essa pessoa não merece, essa pessoa não presta, vamos usar essa expressão. E ela disse, não, isso eu não quero. E às vezes eu estou dando esse exemplo do perdão, porque às vezes são alguns detalhes, algumas correntezinhas, algumas cordinhas que está segurando você de alcançar a vida que você merece. Como a gente trouxe aqui a gratidão. Se você não é grato, cheguei a ficar lumiando agora. Foi só falar na viagem. Eu acho que o perdão é um passo da gratidão, né, Johnny? Por exemplo, quando eu falo que eu sou grata, Isabel, que eu era antes, pelo aprendizado, eu tive que aprender a me perdoar pelo que eu fiz comigo mesma. Porque quando a gente reconhece que o maior culpado, no meu caso, né, por eu ter alcançado 106 quilos, estava numa obesidade mórbida, a maior culpada por tudo isso era eu, e hoje eu falo isso com tranquilidade, é porque eu consegui me perdoar por isso, pelas minhas más escolhas. E por eu conseguir me perdoar, hoje eu sou grata pelo aprendizado. Então o perdão é um passo muito importante na vida de quem quer uma transformação de vida, né? E o perdão é pra gente. O perdão é uma forma de você limpar o seu coração, não é pela outra pessoa. É a sua limpeza da alma, sabe? E você aprender a perdoar a você e as pessoas que estão ao seu redor é uma limpeza maravilhosa que só faz você crescer cada vez mais. Verdade. O Afonso fez uma pergunta aqui interessante que eu quero responder a ela. Ele trouxe aí um tema muito interessante, que ele falou assim, tem que ver o ganha-ganha desse desafio, e ele fez a pergunta-chave.
Que valor estão inclusos nesse desafio? Qual o valor, qual o benefício que eu vou ter com esse desafio? O primeiro deles é me conhecer. Eu preciso de me conhecer, igual, por exemplo, todas essas reações, até de suar aqui, é um novo conhecer sobre mim. Ou seja, só de eu falar de alguma coisa, eu estou começando a suar. Então, isso mostra que tem algum bloqueio, tem algum medo por trás disso, tem alguma insegurança por trás disso. E toda insegurança, ela gera um bloqueio na nossa vida. Então, esse é o primeiro, de eu me conhecer, conhecer os meus sentimentos, saber quais as dores que eu vou ter, saber qual o sentimento que eu vou ter até o dia 22, se eu vou ficar com medo, se eu vou ficar inseguro, se eu vou achar que eu dou conta ou que eu não dou conta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, por que eu incluí essa questão de ficar uma noite inteira? Porque sempre o meu maior desafio, lá no livro de Provérbios, tem assim, eu não sei como é que está escrito, mas aquele que é dominado pelo sono nunca prosperará ou empobrecerá. E sempre o maior desafio da minha vida foi o sono. Eu dormo muito. Se deixar, eu durmo a noite inteira e durmo um dia inteiro também. O meu sono é, assim, quando eu deito, assim, é questão de menos de 5 minutos e eu já estou dormindo. Então, o maior desafio da minha vida sempre foi o sono. E nesse ano eu me desafiei. Eu sempre acordei depois das 8 horas. Sempre que eu morava na roça, era um desafio para minha mãe acordar de manhã para ir trabalhar, porque eu gostava de acordar mais tarde. E durante todo esse ano, desde janeiro, que não teve um dia sequer que eu acordei depois das 4h52 da manhã. Então esse foi um desafio. Toda vez que a gente supera um dos nossos medos, nós vamos para o próximo degrau. Isso foi o que eu entendi para a minha vida. Toda vez, teve uma vez mesmo, trazer uma história aqui, teve uma vez que eu tomei a decisão que eu correria numa praça que tem aqui na cidade de Bocaiúva, na praça aqui do hospital, eu rodaria a praça por 50 vezes. E talvez foi um dos maiores aprendizados que eu tive ali. Dava mais ou menos uma média de 11 a 12 quilômetros. Eu não tinha o hábito de correr. E quando eu comecei a correr ali, nos primeiros 13 voltas, o meu corpo doía, mas doía de uma forma que eu falava assim, é impossível, não consigo. Dava uma dor debaixo da costela e eu dizia, não dá para continuar. Mas eu estava decidido, que eu falei assim, eu só paro se cair aqui, senão eu vou até o final. Quando a minha mente descobriu que ela não me pararia, aliviou totalmente as dores. Das 13 voltas, das mais ou menos 14 voltas até as 43 por aí, eu corri tranquilamente, como se eu estivesse começando a corrida. Quando chegou lá próximo de 43 para 44, o meu corpo começou a doer e ficar pesado, era como se eu nem conseguisse dar os passos. Eu falei assim, não, eu vou dar as 50 voltas que eu decidi. E quando chegou lá nas 50 voltas, eu falei assim, ó, já que você doeu por 2 vezes muito forte, eu vou dar 52 voltas. E eu dei 52 voltas ali naquela praça. E para mim foi um grande aprendizado, porque eu aprendi que quando você determina alguma coisa, a sua mente vai tentar te parar. Os obstáculos vão tentar te parar. As pessoas vão tentar te parar. Os seus amigos, o seu cônjuge, às vezes, os seus filhos, as pessoas próximas de você, você mesmo vai tentar te parar. Então, talvez você ainda não tenha o resultado que você quer ter, porque a sua mente, porque as pessoas que estão ao seu redor, está te parando. Então, para muitas pessoas, certamente nessa noite, tem grande chance de eu andar por mais ou menos uns 40 quilômetros ou até mais. Eu nunca andei isso, porque 12 horas andando, provavelmente eu vou ter que andar isso, né? Eu não vou parar, eu vou estar andando. É claro que pode ser que eu pare um pouquinho. Depende, Johnny. Eu cheguei a fazer, em 1 hora, fazer 6 quilômetros. Dependendo do ritmo, você vai fazer muito mais de 40. Não, mas o ritmo não pode ser apertado, não. Está aqui meu amigo Newton César. Newton César, nós já fizemos grande parceria. Newton César é do marketing multinível. Seja bem-vindo, meu amigo. A Dena, ela trouxe um ponto aqui também super interessante. Estou procrastinando muito. A procrastinação, ela vem de 2 fatores. Na verdade, tem vários fatores que levam à procrastinação. Ou você colocar acúmulo de coisa na sua vida. Talvez tem pessoas
pessoas, por exemplo, que elas passam a ter obesidade mental, onde só fica buscando conhecimento e não coloca ação. Talvez você esteja cercada de pessoas que não estejam te direcionando para o caminho certo. Ou talvez também a terceira hipótese da procrastinação é você estar fazendo coisas que você não gosta. Sempre que você estiver andando contra a sua missão de vida, vai ser muito mais difícil você fazer. Eu falo por experiência própria, porque eu já trabalhei com muitas coisas que foi fardo na minha vida. E a partir do momento que eu passei a trabalhar com aquilo que realmente, hoje com o que eu trabalho hoje, que é com a reprogramação mental, com a hipnoterapia, hoje eu trabalho 13 horas tranquilamente, eu doente, durante esses dias todos, eu doente e eu trabalhando tranquilamente. Porque parece que quando eu estou atendendo alguém, eu saro a doença. Eu fico bom, eu fico tranquilo, eu esqueço do momento ruim. Então, ou seja, busque o seu propósito de vida, entenda se você não está colocando coisas demais, mais do que a sua capacidade, e a sua mente, ao invés de partir para cima, ela está te travando, porque tem pessoas que podem colocar acúmulo de atividade. Você precisa de se autoconhecer a todo momento. Tem pessoas que quando colocam muitas atividades, tem um exemplo, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, ele diz que quando ele é vaiado, quando alguém fala mal dele, xinga ele, ele vira uma máquina. Enquanto outras pessoas, quando xinga elas se trava, elas se esfreia. Então você precisa de se autoconhecer. O que você precisa? Tem pessoas que são movidos pela dor. Tem pessoas que são movidos pela recompensa. Se conheça e você terá os seus melhores resultados. Verdade, muita coisa para ocupar. Pode ser isso também. Então você precisa de fazer uma análise, talvez buscar um profissional para olhar de fora isso, que talvez quando a gente está dentro do vulcão, do furacão, ou sei lá o que, a gente não consegue ver de fora. E talvez alguém olhando de fora vai te direcionar para o melhor caminho para você alcançar os melhores resultados. Às vezes Nossa Senhora. Às vezes é só uma mudança de olhar. Isso. Eu falo porque eu era uma pessoa procrastinadora, mas por falta de planejamento. Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não planejava a minha semana. Então, às vezes por uma questão de mudança de olhar, você consegue se organizar, você consegue sair da procrastinação, né? E a meta ser um pouco mais leve. Tem pessoas que às vezes colocam um objetivo muito alto a ser alcançado e pode estar indo degrau a degrau, né? Eu falo isso muito num processo de emagrecimento. Por exemplo, a pessoa ela quer emagrecer 30 quilos, mas aí ela fica só focada naqueles 30 quilos e esquece que ela, para chegar nos 30, ela tem que emagrecer meio quilo, depois mais 1 quilo, depois mais 2. Então, se você se coloca metas menores, fica um fardo mais leve para você carregar, né? Então, a gente tem que focar nisso também. Divida as suas metas, divida os seus objetivos em metas menores. É uma forma também de você conseguir sair da procrastinação, né? E é uma mudança significativa isso. No momento que você consegue mudar isso, você muda muita coisa, né? Acho que vou fazer terapia. Dena, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi a hipnoterapia. Onde eu limpei todos os meus traumas, todos não. Eu falo todos, mas é entre aspas, porque a todo momento vai aparecendo novos. Mas quando aparece, eu já elimino eles. Mas tem muitos traumas, muitos bloqueios da nossa vida que vai nos segurando, impedindo a gente de, principalmente, encontrar o nosso propósito de vida. Vocês, a Dena aí que segue também o Pablo Marçal, ele fala muito que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Então tem muitas pessoas que falam assim, não sei qual é o meu propósito. Porque você foi bloqueado de uma forma com os enviados de Satanás, de uma forma para você não achar o seu propósito. Aquilo que era para você estar brilhando muito,
os seus bloqueios faz você não enxergar. Que vem aquela frase, não, isso não dá. Então precisa sim de ser trabalhado. Pessoal, eu vou ter um atendimento agora às 8 horas, então, Isabel, dê aí as suas considerações finais aí para os nossos amigos aí e em seguida a Aparecida. Então, agradecer, né? É a fase mais significativa da nossa vida, é a gente aprender a agradecer pela nossa vida, agradecer pelas pessoas que passam por nossa vida, agradecer pelos nossos resultados de cada dia. E um lema que eu trouxe para a minha vida hoje é 1% melhor cada dia. Porque se você consegue visualizar esse 1% melhor, você vai ser a melhor versão da sua vida. Legal, isso. Muito bom. Aparecida? E a gratidão, né? A importância da gratidão, ela promove o bem-estar. Quando você se torna grato, você se torna uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais focada. E isso aí só promove um bem-estar na sua vida. Então você vai conseguir, né, alavancar, porque você é grato. E ser grato não é em grandes coisas, nas pequenas coisas, pelo dia, pela vida, pelo ar que você respira. Uma coisa que eu falo, só da gente sobreviver a essa pandemia, não é a gratidão? A gente poder estar respirando, poder estar vivo, e muitos não reconhecem isso. Então, saber, né, sentir-se grato por tudo, pelo Criador, por tudo que você tem, pela sua família. Então, é isso que eu deixo, né? Viver a vida de uma forma mais leve, agradecendo por tudo que tem e pelo que vai ter ainda. Johnny, só mais uma coisinha, lembrando, né, que nessa semana nós teremos mais 2 encontros. Na próxima quarta-feira nós estaremos na presença de mais 2 colegas do Desafiando Gigantes, né, com o tema O Poder da Atitude. E eu espero todos vocês que estiveram aqui hoje com a gente na quarta-feira. E convide mais pessoas, viu, gente? É sempre bom trazer mais pessoas. Disseminar a gratidão na vida das outras pessoas. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Isabel por estar aqui com a gente, compartilhando esse conteúdo de excelência. Quero agradecer a Aparecida e quero agradecer cada um de vocês que deixaram os comentários aqui, que participaram com a gente. Então essa live, como eu sempre digo, essa live não é minha, não é da Isabel, não é da Aparecida, mas essa live é de todos nós, onde podemos contribuir com um comentário, onde podemos fazer perguntas e aprendermos juntos, nos desenvolver juntos, para todos os dias, como a Isabel diz, melhorar 1%. Todos os dias ir em busca da nossa melhor versão. Ninguém consegue pisar no primeiro degrau e já ir para o último degrau. Mas se você ir degrau por degrau, você não tem ideia de onde você pode chegar. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Uma excelente semana. Newton César, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Gratidão. Gratidão mesmo. E depois vamos fazer mais live, vamos juntar Newton César, Dena Mello, todas essas pessoas estarem aí com a gente fazendo live e contribuindo também com mais pessoas. Um abraço para todos vocês e até quarta-feira. Tianice, abraço, até mais.